Bem-vindo à Tribo TDAH, o podcast que hiperfoca na sua vida. Eu sou a Tata Finoto. Esse é o podcast para você que é desatento, hiperativo e impulsivo e deseja descobrir mais sobre transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Essa é a nossa tribo, nosso lugar para aprendermos juntos, sem julgamentos. Aqui também tem espaço para quem não é TDAH, mas quer nos entender melhor. Hoje nós vamos terminar de falar sobre TDAH e pensamentos intrusivos. Então vem entender os impactos do nosso cérebro, gatilhos e sinais mais comuns, além de dicas para lidar melhor. Oi, tribo, tudo bem? Aqui é a Tata Finoto, criadora da Tribo TDAH, e essa é a segunda parte do episódio sobre pensamentos intrusivos. Se você perdeu a primeira parte, pausa esse episódio, volta no episódio anterior e depois pode ouvir esse, eu tô te esperando. Mas antes, fica aqui porque eu tenho recadinhos muito rápidos. O primeiro é que tá rolando o Censo TDAH, que é uma pesquisa de 2025. Esse é o último mês para responder, então se você não respondeu, vai lá, acessa nos links do episódio e também o link está disponível nas nossas redes sociais para conhecer um pouco mais a nossa comunidade de TDAH, saber o perfil de todo mundo, porque isso nos ajuda não só dados para a tribo TDAH, mas para lutar para direitos para nossa comunidade também. Também, se você é um TDAH Hyper, um apoiador da tribo TDAH, tem uma pesquisa de satisfação que é exclusiva para você, para saber o que você está gostando dos apoios, o que você quer mudar, saber suas ideias. Então vai lá, os links estão no episódio também. O outro recadinho é para você dar 5 estrelas, indicar o podcast para quem você conhece e, claro, o último recadinho, apoie a Tribo TDAH. Todo o trabalho depende de você para continuar. Você tem direito a um grupo exclusivo para TDAHs, autistas e auto-TDAHs. Também tem os encontros anuais, que vai acontecer agora no segundo semestre. Você pode votar nos temas dos episódios, você participa das gravações, você ouve seu nome nos episódios, recebe episódios adiantados e no segundo semestre tem uma surpresinha. Tem um podcast novinho da Tribo TDAH chegando que os TDAH Hypers vão ter acesso primeiro do que todo mundo. Talvez, por enquanto, esses episódios, esse podcast inteiro, fique exclusivo para os TDAH Hypers. Para você saber se isso vai acontecer ou não, você tem que responder as pesquisas também. Mas, enfim, vá lá em apoia.se/Tribo TDAH e ajude todo o trabalho da Tribo TDAH a continuar. E os apoiadores da Tribo TDAH também recebem parabéns no mês dos aniversários deles. E os aniversariantes de julho são: dia 29 de julho tem Mai Santana e dia 31 Cássio Plácido. Parabéns, 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 parabéns. Muitas, muitas, muitas felicidades e beijos especiais da Tata pra vocês. Esse episódio eu preciso fazer um alerta de gatilho e alerta de lencinhos. A gente pode falar de conteúdos mais sensíveis que podem mexer com as emoções e podem ser desconfortáveis para você ouvir no alto-falante no meio da sua sala, perto da sua família, talvez, ou no transporte público, ou talvez em volta de outras pessoas. Podem ter gatilhos sobre violência e automutilação, sobre rejeição, sobre vício, depressão, transtornos alimentares e conteúdos sexuais. São temas que a gente vai falar rapidamente, mas a gente vai abordar nesse episódio. No último episódio, a gente falou o que são pensamentos intrusivos, qual a diferença entre pensamentos intrusivos e impulsivos, quais as causas de cada um, os tipos de pensamentos intrusivos e os tipos de pensamentos impulsivos, como os pensamentos impulsivos têm uma conexão muito forte com o TDAH e como acontecem os pensamentos intrusivos no TDAH também. Hoje nós vamos falar sobre o cérebro TDAH e qual a relação do nosso cérebro com esses pensamentos intrusivos, além de comorbidades, gatilhos, sinais que podem ajudar a identificar pensamentos intrusivos que a gente possa estar tendo. E também a gente vai fechar o episódio com dicas e várias coisinhas fáceis, rápidas, para fazer se você tem pensamentos intrusivos e eles estão te atrapalhando. É isso, vamos começar? Lembrando que esse é o último episódio teórico da Tribo TDAH do ano. Ainda vão ter mais 2 episódios no mês que vem, mas eles vão ser de roda de conversa
porque nos outros meses, a partir de setembro, nós estamos na contagem regressiva para estrear um novo podcast da Tribo TDAH. E você talvez só tenha acesso se você for um apoiador. Para saber disso, responde lá no Sense TDAH, que tá no link do episódio. Se você já acompanha a Tribo TDAH há algum tempo, então talvez não seja novidade o que eu vou falar agora, especialmente se você já ouviu aqueles episódios sobre disfunções executivas e problemas cognitivos. Alguns dos sintomas-chave do TDAH, eles são problemas de controle cognitivo, tanto no foco quanto em sustentar a atenção, manter a atenção, regular os nossos pensamentos, além de problemas no controle inibitório, ou seja, controlar os nossos impulsos e filtrar informações irrelevantes que a gente é bombardeado o tempo inteiro. São justamente por causa dessas funções executivas do nosso cérebro que fazem a gente lembrar de coisas, focar em coisas, planejar o que a gente vai fazer no futuro, ou até planejar o agora, e manter os nossos impulsos controladinhos. Mas no cérebro TDAH, a gente se atrapalha um pouco nessas funções. Essas funções, elas são meio disfuncionais, a gente pode falar assim. O que faz com que a gente tenha uma probabilidade maior de repente, um pensamento aleatório fazer puff na nossa cabeça e aparecer do nada. E muitas vezes a gente para de prestar atenção à nossa volta, nas coisas que a gente deveria, ou para de fazer as coisas, justamente porque o nosso cérebro não teve esse filtro de controle de impulso e de focar nas coisas que a gente está precisando fazer agora. Então, é mais desafiador para quem tem TDAH para a gente focar e para a gente direcionar a nossa atenção, até por causa desses pensamentos aleatórios que a gente está sendo bombardeado o tempo inteiro. Por causa disso, a gente pode ter problema para inibir pensamentos e comportamentos, ações que elas são indesejadas. As ações indesejadas podem ser até frutos daqueles pensamentos impulsivos que a gente falou no último episódio, e os pensamentos indesejados podem ser muito bem pensamentos intrusivos, lembrando que a diferença entre eles basicamente é que os impulsivos geram ações e os intrusivos ficam no campo das ideias, ok? Então, justamente por causa disso, muitas vezes a gente tem uma enxurrada de pensamentos intrusivos que são até mais difíceis de controlar comparando com os neurotípicos. Esses pensamentos intrusivos podem ser mais persistentes e até mais disruptivos, mais perturbadores em quem tem TDAH, justamente por causa dessas diferenças neurobiológicas do nosso cérebro. Tem alguns neurotransmissores do nosso cérebro que eles têm um balanço diferente, eles são calibrados, a gente pode falar assim, de uma maneira diferente. Tanto a dopamina quanto a norepinefrina ou noradrenalina, são dois nomes para a mesma coisa. E isso vai inevitavelmente afetar processos cognitivos, tanto de atenção, de impulsividade e memória de trabalho também. Além disso, nosso TDAH também é ligado a problemas na rede de modo padrão do nosso cérebro, que é uma rede no nosso cérebro que é responsável pela nossa mente divagar ou por pensamentos que eles são autorreferenciáveis, ou seja, a gente pensa sobre a gente mesmo. Sabe um exemplo bem prático de pensamentos autorreferenciáveis? Quando alguém tá te contando uma história e para você mostrar empatia, você vai lá e conta uma situação da sua vida que você viveu, que você se identifica com a história daquela pessoa. Isso é uma maneira que ela é muito neurodivergente de mostrar empatia. Então, isso faz, assim, dá para perceber que essa rede de modo padrão, dessas disfunções executivas na rede de modo padrão do TDAH e do autismo também, faz com que, pra gente mostrar empatia, ou pra gente até mostrar que a gente tá ouvindo outras pessoas, muitas vezes a gente joga uma informação que pra gente tá relacionada a outra pessoa falando da gente mesmo. A gente se autorreferencia pra, às vezes, mostrar empatia, para mostrar que a gente tá ouvindo, ou para vários tipos de situações a gente faz isso. E muitas vezes as pessoas não entendem por que a gente fala demais sobre a gente.
isso tem a ver com a nossa rede de modo padrão do nosso cérebro também. Essa parte do nosso cérebro, ela meio que dá um clique quando a gente começa a devanear, a sonhar acordado. Então, o TDAH, ele particularmente pode ser muito associado com a nossa mente divagando e ficar sonhando acordado em excesso. Até essa hiperatividade mental, quando a nossa mente não para, quando parece que ela é mais inquieta do que a cabeça das outras pessoas. Até porque a gente geralmente pensa e repensa nas coisas. A gente é mais bombardeado com enxurradas de pensamento e eles vão distrair a gente. Vai ser mais difícil da gente controlar isso e da gente manter a atenção e foco nas coisas que estão acontecendo ao redor, também nas pessoas que estão falando. E esse controle inibitório das funções cognitivas, ele serve como uma importante função para a gente, para o nosso cérebro. Como, por exemplo, suprimir algumas informações irrelevantes que estão no ambiente ou pensamentos. E ter um baixo controle inibitório significa que a gente vai, obviamente, ter mais e ser mais suscetível a estímulos irrelevantes ao nosso redor. E nesses estímulos a gente inclui os pensamentos também. Então, isso faz com que a gente tenha mais probabilidade de ter tanto mais memórias autobiográficas involuntárias, quanto mais pensamentos futuros involuntários e mais também pensamentos intrusivos, que obviamente eles são involuntários e indesejados. Isso significa que quem tem problemas e transtornos que são ligados à desatenção vai ter mais frequentemente essas experiências do que a população em geral, do que os neurotípicos. Então, o TDAH, ele é caracterizado por níveis mais baixos de controle dessa inibição. Ou seja, a gente não consegue tanto se suprimir, se controlar e controlar o nosso cérebro. Porque pra gente isso exige um esforço. Não é igual aos neurotípicos, que tem esse controle inibitório, ele já vem item de fábrica. A gente não vem com esse item de fábrica regulado e calculado. Então a gente precisa fazer um esforço para fazer uma coisa que as pessoas fazem automaticamente e para eles não cansa. Pra gente, que é TDAH, ficar se inibindo o tempo inteiro, ficar suprimindo todos os estímulos e todas as ações e reações e mascarando isso o tempo inteiro para viver em sociedade, faz com que a gente gaste uma energia extra para fazer coisas que as pessoas não precisam gastar energia nenhuma para fazer. E justamente por isso, a inibição é um recurso extremamente limitado no TDAH e no autismo também, porque a gente não consegue manter e continuar isso continuamente, sempre por bastante tempo. Vai ter uma hora que a gente vai cansar e vai falar, pronto, chega, as minhas colheres, ou seja, o nível de energia que eu tinha para ficar me suprimindo durante este dia, acabou. Eu não consigo mais suprimir todas as coisas e inibir todas as coisas que eu tô inibindo nesse momento para sobreviver em sociedade. Então, facilmente, esse nível de energia que a gente tem para gastar com controle inibitório, ele vai acabar e ele vai se esgotar. Então, ter ou não esses pensamentos intrusivos, ou de qualquer modo, qualquer tipo de pensamento que a gente invade a nossa cabeça, sejam intrusivos, ou seja, indesejados, ou pensamentos aleatórios, ou até devaneios, ficar sonhando acordado, isso tudo depende da eficiência das nossas funções executivas e desse controle de inibição, desses mecanismos de controle de inibição. Então é óbvio que quanto mais fracos foram os nossos mecanismos de inibição, mais
pensamentos involuntários vão acontecer e vão chegar à nossa consciência, porque lembra que a gente falou no episódio passado que tem aquele centro de memórias que a gente tem e centro de pensamentos que a gente tem e a gente é bombardeado o tempo inteiro, mas nem todos eles, na verdade uma pequena parte é só que chega passar do inconsciente para o consciente. Inconsciente e consciente eu estou usando nos termos de quanto eles ficam suprimidos e quanto a gente tem consciência de que a nossa cabeça está pensando nisso. Então, quanto menos controle a gente tem, mais tênue vai ser essa linha, esse filtro do que vai passar e da quantidade do que vai passar. Inclusive, eu achei uma informação bem interessante que esses devaneios, esse sonhar acordado, na verdade, essa mente que fica divagando, pode até ser uma forma de prever independente o TDAH, os problemas e as disfunções do TDAH. Justamente porque essa cabeça que fica flutuando que a gente tem, esses pensamentos aleatórios, são um processo cognitivo. E nele a nossa cognição ela é engajada com processos que estão não tão relacionados a pensamentos e às vezes a gente foca em coisas e assuntos irrelevantes que estão demandando a nossa atenção. Tentando dar um exemplo mais prático. Por exemplo, eu estou gravando agora, neste momento, este podcast. E aí, a minha cabeça, eu estou demandando muita atenção para ficar focada na pauta e ler a pauta, mas aí a minha cabeça fica me puxando para fazer outras coisas aleatórias, como, por exemplo, pegar o meu celular e ficar jogando algum joguinho aleatório no celular, ou quando você está assistindo um filme ou uma série e aparece alguma coisa, uma cena que te lembra alguma situação e aí você vai lembrar daquela outra situação e vai perder a cena ou a série, o filme que você está assistindo. Uma coisa que acontece muito comigo, nesse sentido da minha mente ficar divagando, por exemplo, é quando eu tô assistindo uma série ou um filme, a minha cabeça... Eu olho os atores e eu falo, caramba, eu conheço essa pessoa de algum lugar. Aí a minha cabeça vai procurar um arquivo mental. Quem é aquela pessoa? Da onde eu vi ela antes? E eu fico tentando achar e procurar. E se eu não pegar o celular e olhar no IMDb depois, eu vou perder a série inteira porque eu não vou conseguir concentrar. Toda vez que aquela pessoa aparecer, eu não vou conseguir concentrar nas cenas e minha cabeça vai ficar, de onde eu te conheço? De onde eu te conheço? Então, a nossa cabeça viaja aleatoriamente, com maior tendência. E isso é intencional ou não. Isso não necessariamente vem do nosso controle. Às vezes a gente pode fazer isso porque tem alguém muito chato falando alguma coisa, deixa eu viajar com a minha cabeça para algum lugar. Eu já fiz isso intencionalmente algumas vezes, inclusive, para fugir de pessoas chatas e conversas idiotas. Ou palestras e pessoas idiotas que eu estava obrigada a ficar num lugar. Mas, às vezes, não é intencional. A gente quer estar presente e mentalmente presente no lugar e a nossa cabeça muitas vezes não deixa a gente fazer isso. E nesses estudos falam que essa divagação da nossa mente, a nossa mente ficar dispersiva, é tão comum, é um fenômeno tão cotidiano que parece que 50% do nosso tempo acordado a gente passa fazendo isso até. Não é só uma coisa do TDAH, mas do TDAH, olha isso, 50% é muita coisa. Todo mundo tem uma cabeça que divaga de vez em quando, só que pra gente, proporcionalmente, afeta muito a gente, porque é muito mais constante. E isso tem vários fatores que têm interferência nisso. Por exemplo, a nossa metaconsciência, que é justamente aquela capacidade que a gente tem da gente ter a nossa consciência e refletir sobre isso. Você está pensando no que você está pensando, por exemplo. Muita gente com TDAH não consegue, por exemplo, meditar porque fica... nessa metaconsciência ficando falando dentro da cabeça, eu preciso não pensar em nada, mas calma, eu tô pensando em alguma coisa, eu não poderia pensar em nada, eu tenho que limpar a minha mente e vira uma bola de neve. Tem muita gente que só consegue, por exemplo, fazer meditação guiada quando alguém tá falando e você vai se concentrando na voz da pessoa, não
só do nada ficar em silêncio sem pensar em nada, por exemplo. Isso depende do nosso estado emocional também e das tarefas que a gente está fazendo. Lembra que eu falei no último episódio? Quando uma tarefa demanda muito, é muito exigente, é muito complexa, às vezes a gente pode meio desmotivar dela e começar a divagar na cabeça, ou quando ela é fácil demais, uma coisa mecânica demais, é muito provável que a gente vai prestar atenção em outras coisas quando a gente está fazendo alguma coisa muito mecânica. Por exemplo, tem muita gente que TDAH que eu conheço, eu inclusive fiz muito isso durante muito tempo. Hoje eu não consigo mais, mas enfim, ficar ouvindo música enquanto você está fazendo tarefas que não exigem muito a sua atenção. Então você pode se concentrar mais na música enquanto você está lá fazendo alguma coisa que você não precisa parar para pensar tanto nisso. Ou, sei lá, por exemplo, lavar louça ouvindo um podcast. Então, são as duas situações extremas que a gente tem mais probabilidade desses pensamentos invadirem a nossa cabeça ou da nossa cabeça começar a divagar. E isso reflete até falhas do nosso sistema executivo de suprimir pensamentos de uma forma geral. Então, a nossa mente ficar divagando mostra que esse controle executivo ele compete por os nossos recursos limitados de quanto a gente vai inibir isso, prestar atenção ou conseguir que a nossa mente não divague ou que ela vai perder completamente o controle e a gente vai ser invadido por pensamentos aleatórios, por pensamentos intrusivos, enfim. Então, alguns estudos têm evidências que elas mostram que existe essa diferença na capacidade que a gente tem de controlar a nossa inibição. E isso, obviamente, vai levar a diferenças em tarefas e atividades cognitivas. Ou seja, quem tem um nível mais baixo desse controle inibitório vai ter substancialmente maior dificuldade para esse controle, para inibir os nossos impulsos e pensamentos. Então a gente vai ser mais invadido por pensamentos intrusivos e pensamentos aleatórios enquanto a gente está fazendo outras coisas, ou deveria estar prestando atenção em outras coisas. E até quando a gente está tentando dormir, por exemplo. Mas não são só em pensamentos que esse controle de inibição afeta. Ele afeta em comportamentos do nosso dia a dia também. Quando a gente é mais impulsivo, quando a gente consegue se reprimir mesmo, reprimir vontades e impulsos e inibir comportamentos, então os estudos mostram que tem evidência que a gente é mais provável que a gente tenha um maior consumo de álcool, ou a gente come mais por impulso e faz aquele negócio, em inglês o termo é binge eating, ou seja, você come mais compulsivamente, é como se fosse uma maratona de comer. Ou por causa disso também tem mais transtornos alimentares. São pessoas que têm mais dificuldade a resistir à pressão de grupos ou ter mais comportamentos que são impulsivos e são até mais arriscados ao dirigir, ou se deixar levar por estereótipos não intencionais, tipo ter atitudes e falar coisas e ter intenções que a gente se deixa levar por estereótipos, às vezes do nosso grupo, nossa comunidade ou de outros grupos, e a gente não filtra isso que pode ser uma coisa que é completamente preconceituosa e que não é racional. A gente se deixa levar mais por comportamentos impulsivos, às vezes comportamentos mais agressivos, e tem mais problemas com regulação emocional também, o que acaba ocasionando isso também. Então, entender a ligação entre esses comportamentos e pensamentos impulsivos e também os intrusivos e também a nossa divagação mental e entender o nosso cérebro e a relação disso com o cérebro TDAH, muitas vezes faz com que a gente consiga se perdoar e ter mais compaixão por nós mesmos, porque a gente percebe que não é uma culpa nossa, a gente está fazendo o máximo que a gente pode com os recursos limitados que a gente tem. E esses tipos de pensamentos e às vezes até ações, elas são involuntárias. Eles são frequentes para todo mundo,
a gente pode ter uma tendência a ter mais isso do que as outras pessoas, mas porque o nosso cérebro se conecta de maneiras diferentes. Então, a gente não tem culpa por, às vezes, se deixar levar por esses pensamentos ou por se incomodar mais com esse tipo de coisa também. Além disso, tem agravantes. A gente sabe que quando a gente é neurodivergente, a gente não tem geralmente uma coisa só. Eu geralmente falo que as coisas, as neurodivergências, elas vêm acompanhadas. Então, por exemplo, eu fechei o bingo de neurodivergências. Além do TDAH, eu tenho autismo, depressão, ansiedade e altas habilidades de superdotação. Por enquanto, meu bingo é só esse. Eu fechei uma linha da cartela. Espero que eu não descubra mais, mas por enquanto, enfim. Mas o que eu tô querendo dizer com isso? Eu tô querendo dizer que TDAH e autismo também, a gente tem uma tendência de ter mais comorbidades de outros transtornos que contribuem para piorar os pensamentos intrusivos. Então, são coisas que eles afetam mais a gente, como naquele estudo que eu falei no fim do episódio passado, que quem tem depressão tem uma chance de ter mais pensamentos intrusivos do que quem é só TDAH e não tem TDAH e depressão, que inclusive tem esses dois grupos têm muito mais, inclusive, do que só neurotípicos. Então, depressão, ansiedade, transtorno obsessivo-compulsivo contribuem também com pensamentos intrusivos. Então, essas comorbidades, elas adicionam complexidade até às nossas características do TDAH. E isso é importante a gente saber e falar para os nossos especialistas quando a gente está fazendo tratamento, acompanhamento, terapia, enfim, para que eles possam entender qual a melhor forma de lidar não só com o TDAH, mas com as outras condições associadas também. Então, por exemplo, eu vou falar aqui alguns transtornos que têm efeitos nos nossos pensamentos intrusivos relacionados ao TDAH, mas tem outros, obviamente, mas esses foram os que eu achei nos estudos porque são os mais recorrentes, os que talvez tenham maiores impactos nos pensamentos intrusivos, ok? Primeiro a gente vai começar com ansiedade. Quem, assim como eu, tem TAG, transtorno de ansiedade generalizada, pode acabar criando um ciclo onde essas características do TDAH e da ansiedade acabam se misturando nesse ciclo, nesse vórtex ansioso de pensamentos. Então, isso faz com que a gente tenha desafios para controlar esses pensamentos intrusivos e tenha mais dificuldade com concentração ou até com a impulsividade do TDAH. Esse combo de TDAH mais ansiedade pode fazer com que a gente tenha pensamentos ruminantes que são mais preocupantes. A gente tem um excesso de preocupação e a gente vai ficar com isso matutando na nossa cabeça, ruminando na nossa cabeça e fazendo com que a gente entre nessas espirais de desespero. É como se a gente entrasse num ciclone e, de repente, a gente no meio desse olho do furacão, a gente pensa numa coisa que preocupa a gente e aí, de repente, a gente vai ver, na nossa cabeça o problema já aumentou 500%, porque a gente... comigo já aconteceu várias vezes. Por exemplo, o meu noivo, às vezes, ele não fala que ele vai chegar tarde do trabalho, ou ele fala, eu vou sair com uma galera depois do trabalho, tudo bem. Aí ele fala, eu vou chegar até o tal horário. Aí eu fico esperando ele tal horário. Às vezes passam horas e horas depois do horário que ele falou e eu começo a me preocupar. Será que aconteceu alguma coisa? E aí, será que aconteceu alguma coisa? Eu penso, talvez ele só tenha esquecido de me avisar e esteja tudo bem. Mas aí eu começo a pensar que pode ter acontecido alguma coisa, aí que aconteceu alguma coisa grave, aí se eu não sei onde ele tá, e se de repente aconteceu alguma coisa que ele, de repente alguém, sei lá, algum acidente ou ele tá sem contato, e aí eu começo a ir para caminhos que não são lógicos. Por exemplo, minha cabeça achando que de repente ele morreu e ninguém me falou, ou de repente ele foi preso por alguma coisa de, sei lá, preconceito de polícia e de repente ninguém me falou, e ele não tem como me contatar, e aí, meu Deus, como que eu vou saber onde ele tá? É uma coisa que não tem lógica. O Andrei deve, inclusive, estar editando esse podcast, e eu acho que eu nunca falei para ele
tamanho da minha preocupação com ele, o nível desses pensamentos que chegam, ele deve talvez estar rindo do que eu tô falando, mas não é uma coisa lógica, é esse combo da minha ansiedade com o TDAH que vai fazer uma probleminha muito, muito, muito pequenininho se tornar numa coisa gigantesca, e às vezes eu tenho uma crise de ansiedade porque eu não tô preparada para as coisas e minha cabeça aumentou toda a possibilidade de desastres que podem acontecer quando desastre nenhum está acontecendo. Inclusive, eu achei alguns dados interessantes que de 47,1% até 53% de pessoas adultas com TDAH também têm diagnóstico de transtorno de ansiedade. É bastante, gente, metade das pessoas que têm TDAH também são bem ansiosas como eu. Outra comorbidade que pode afetar nos nossos pensamentos intrusivos, que eu falei um pouquinho no episódio passado, é a depressão. Ela pode se manifestar com... Além dos pensamentos, ela causa, às vezes, muitos sentimentos na gente. Aqueles sentimentos que tomam conta da gente de falta de esperança, ou que a gente acha que a gente não tem valor próprio, ou que a gente não vê esse valor na gente, ou os pensamentos negativos sobre até coisas que a gente vai fazer no futuro e a gente acaba desistindo porque a gente acha que a gente não consegue, não pode, ou pensar em coisas e falhas do nosso passado que a gente fez e que a gente acha que de repente, sei lá, afetaram hoje a gente de alguma maneira. Então, a depressão, ela pode exacerbar esse impacto dos pensamentos intrusivos. Ele faz com que a gente fique mais sobrecarregado sentimentalmente com esses pensamentos que invadem a nossa cabeça, e isso abala tanto o nosso bem-estar quanto a nossa saúde mental. Isso piora os nossos resultados de pensamentos negativos e autocríticos, de como a gente vai perceber a nossa autoimagem, porque na depressão a gente tem uma tendência maior a acreditar nos pensamentos intrusivos, negativos, que falam sobre a gente mesmo, que falam sobre coisas que podem acontecer com a gente. Então, enquanto a ansiedade, eu posso fazer um paralelo que talvez seja a gente num olho do furacão, depressão é como se a gente estivesse numa planície e de repente a gente tropeça num buraquinho pequenininho e de repente a gente começa a cavar nesse buraquinho. E aí de repente esse buraquinho vira um poço de piche e a gente começa a afundar nele e fica mais difícil de sair, porque a gente tá cada vez se mexendo mais e indo mais profundo. E a gente não consegue ver uma maneira fácil de sair de lá. Por isso que tratamento, terapia e medicamentos, às vezes, dependendo do caso, eles são importantes. Já para quem tem transtorno obsessivo compulsivo, e TDAH, ou TOC, essa combinação faz com que os nossos pensamentos intrusivos muitas vezes resultem em compulsões. Então, esse combo de TDAH e TOC faz com que esses pensamentos intrusivos sejam ampliados a ponto que a severidade desses pensamentos, vão interromper e afetar as nossas funções do dia a dia. Existe um estudo de 2019 que os links, todas as coisas que eu tô falando estão no post, enfim, estão nos episódios. Mas esse estudo de 2019 fala que mais de 10% dos adultos com TOC também têm TDAH e mais de 25% de crianças com TOC também têm TDAH. Eu não sei por que essa diferença, porque o TDAH não some, mas enfim, eles fizeram isso do TOC com relação a TDAH e eu não achei o contrário do TDAH com relação ao TOC. Mas de qualquer jeito são números bem grandes. Então, voltando aos paralelos, os meus paralelos imaginários, que talvez só eu esteja achando interessante isso, mas enfim. Enquanto a ansiedade é o furacão, a depressão é o poço de piche que a gente está afundando, então o TOC, nesse caso, seria uma lupa, porque o pensamento intrusivo, eles vão aumentar. Olha aquelas máquinas isso daí vai ser uma referência muito velha, mas aquela máquina do Querida Encolhi as Crianças, que tem um dos filmes que é Querida Estiquei o Bebê,
que aí ele faz com que... essa máquina faz com que as pessoas fiquem gigantes, sei lá, tipo, seria o Super Hulk, o toque. Ele torna uma coisa pequena numa coisa muito grande, parecendo muito preocupante, monstruosa, enfim. Talvez eu não seja uma pessoa muito boa pra fazer analogias, mas não sei, talvez se estiver ajudando alguém, eu já fico feliz. E aí, a última comorbidade que eu anotei foi transtorno de estresse pós-traumático, que é o TEPT. Eu não sei exatamente como as pessoas falam isso, mas enfim, essa é a sigla. Que os pensamentos intrusivos, nesse caso, eles passam a não só ser pensamentos aleatórios, mas muitas vezes eles têm um fator de experiências traumáticas também. Então, muitas vezes esses pensamentos intrusivos entram naquilo que eu falei desde o primeiro episódio, de memórias autobiográficas, de memórias do passado. Então, esses pensamentos intrusivos podem ter características de traumas que a gente viveu. Então, pode estar relacionado a situações estressantes, assustadoras, traumáticas, eventos do nosso passado que fazem com que seja muito mais difícil de focar no presente, de ficar calmo e de ver que aquilo são... ver a diferença, que aquilo são memórias e não a realidade. E não deixar esse passado e esse trauma interferir no presente também. Então, no TDAH, esse estresse pós-traumático pode fazer com que a mente que divaga no TDAH, pode ser que a experiência de reviver esses traumas seja mais frequente, porque a nossa mente, ela tem mais esses pensamentos intrusivos. Então, talvez seja muito mais debilitante para quem tem estresse pós-traumático também ter o TDAH, porque vai reviver com muito mais frequência isso. Então, nesse caso, seria tipo quase o Dia da Marmota, aquele filme Dia da Marmota, que você começa a reviver sempre as mesmas situações, só que aí, nesse caso, dentro da sua cabeça. E existem gatilhos para esses pensamentos intrusivos. Um dos gatilhos mais comuns que eu achei nos estudos é o estresse. O estresse combinado ao TDAH faz com que impulsionem os pensamentos intrusivos que a gente tem. Ele faz com que eles sejam mais frequentes e mais intensos. Também, além disso, no TDAH, a gente está suscetível à hiperestimulação. Então, qualquer coisa pode ser um estímulo para a gente. Então, ser bombardeado com estímulos constantes pode fazer com que a gente tenha e seja levado para mais pensamentos intrusivos também. Além disso, a desregulação emocional do TDAH pode ser outro gatilho, pode ser outro fator que influencia. Muitas vezes, reações intensas podem gerar pensamentos intrusivos, ou pensamentos intrusivos podem gerar reações emocionais intensas na gente. Podem fazer com que a gente emocionalmente se abale muito mais. E, às vezes, sem um motivo aparente para quem está de fora. Alguma coisa aconteceu, a gente é tomado por um pensamento intrusivo e, de repente, a gente muda o semblante, a gente estava feliz em um segundo e passa a ficar triste, desesperado no segundo seguinte, porque a gente foi tomado por essa emoção. E outro fator que pode ser uma causa, um gatilho, é não ter uma boa higiene de sono e não ter sono de qualidade. Então, quanto menos a gente dorme, mais difícil é para a gente focar e para a gente administrar os nossos pensamentos, e menos energia a gente tem para lutar contra os impulsos que a gente luta o dia inteiro. Então, menos sono igual mais impulsividade, mais distração, mais pensamentos intrusivos e impulsivos, e enfim. Ok, mas sabendo de tudo isso, sabendo dos gatilhos e como o nosso cérebro influencia nisso tudo, e comorbidades, quais são os sinais desses pensamentos intrusivos? Como a gente pode identificar se a gente tá tendo um pensamento intrusivo ou não? Porque muita gente com TDAH e autismo, a gente
tem esses pensamentos no dia a dia e muitas vezes a gente não sabe reconhecer ou pelo que eles são, que são pensamentos intrusivos. Então, entender isso faz com que a gente consiga reconhecer, identificar, colocar um rótulozinho neles. Eu detesto a palavra rótulo, mas nesse caso eu acho que ela encaixa, porque a gente consegue dar um nome para isso e entender que eles são só isso, só pensamentos. Eles não refletem a gente, não refletem desejos, eles não falam nada sobre a gente. Eles são só pensamentos aleatórios da nossa cabeça. Então eu achei nos estudos e nos materiais que eu pesquisei 6 sinais que são fáceis da gente reconhecer isso. Um deles são pensamentos que eles são indesejados e inapropriados. Eles podem ser meio perturbadores, às vezes explícitos, ou violentos, às vezes imaginando nós mesmos em situações que causam mal a uma pessoa ou mal a nós mesmos, se machucar ou machucar outra pessoa, ou às vezes pensar em acidentes e como um acidente poderia acontecer com a gente ou com outras pessoas também. Outro tipo são pensamentos que eles são preocupantes e estressantes. São pensamentos intrusivos que podem causar mais ansiedade e deixar a gente mais abalado. Geralmente eles são pensamentos mais negativos e muitas vezes eles são altamente críticos. A gente tem uma visão deles muito mais autocrítica de nós mesmos, mais negativa. E que leva muitas vezes a gente a falar da gente em formas mais depreciativas. São tipos de pensamento que levam a nossa autoestima a ela ficar mais baixa, eles causam danos para nossa autoestima. Às vezes são pensamentos que fazem até a gente evitar novos desafios, novas oportunidades, novas situações, por medo de falhar, por medo de coisas ruins que podem acontecer por a gente sair da zona de conforto. Ou podem ser pensamentos, por exemplo, que causam preocupação na gente em fazer alguma coisa e ficar numa situação constrangedora na frente de outras pessoas. Como, por exemplo, ficar ruminando e pensando excessivamente em situações e erros do passado e momentos que você ficou envergonhado, ou que você talvez tenha se sentido humilhado, ou ter dificuldade para deixar esses pensamentos negativos e essas preocupações de lado. São, às vezes, preocupações mais persistentes, mais difíceis da gente esquecer, e às vezes eles levam a gente a ficar preocupando sobre coisas, por exemplo, obrigações importantes ou compromissos e coisas que a gente não pode esquecer, então a gente fica persistentemente se preocupando com aquilo, ou levam a gente a acreditar que a gente é inadequado ou incapaz de fazer certas coisas, ou inadequado para certos grupos e situações. Ou são pensamentos que, levam a gente a pensar, e se as pessoas não gostarem de mim? E se todo mundo me odiar? Será que as pessoas gostam de mim? Ou, e se alguma coisa acontecer com alguém que eu amo? O que eu faria? Ou será que pode estar acontecendo alguma coisa agora com alguém que eu gosto? Então, são esses tipos de pensamento que deixam a gente bem desconcertado e bem estressado. Como eu falei daquele meu exemplo da ansiedade, que às vezes acontece comigo. Outro sinal de pensamentos intrusivos podem ser pensamentos que eles não condizem com a gente. Às vezes, eles desviam da nossa personalidade, das nossas crenças, e eles parecem muito perturbadores, porque eles não condizem com quem a gente é e com os outros tipos de coisas que normalmente passam na nossa cabeça. Porque justamente eles não seguem o nosso padrão usual de pensamento. Eles não seguem aquela linha de raciocínio que a gente geralmente tem. Então, muitas vezes eles podem ser até meio conspiratórios,
Tipo, ai, e se alguém estiver me vigiando, se alguém estiver me olhando e eu não estiver percebendo, ou espionando, ou será que meu computador foi hackeado e eu não sei, e as pessoas roubaram as minhas informações sensíveis? Ter esses pensamentos intrusivos, ideias, imagens na cabeça, às vezes para muita gente, a pessoa pega num viés de, será que é uma intuição? Será que isso é uma coisa que surgiu na minha cabeça como um aviso, porque pode ser verdade? Então a pessoa começa a se sentir mal por acreditar nesses pensamentos intrusivos, achando que é do tipo uma premonição do futuro, ou alguma coisa desse jeito, como, por exemplo, sei lá, alguém que você se importa, ou você mesmo sofreu um acidente, ou alguma coisa assim. Às vezes a pessoa encara isso como uma coisa até meio premonitória, ou pensamentos mais conspiracionais também, tipo teorias da conspiração. Tem também um sinal que eles muitas vezes são pensamentos muito corridos, muito acelerados, muitas vezes atropelados, que eles vêm com uma força e uma constância que ela é muito rápida. E às vezes eles se tornam até difíceis de focar em um pensamento só, justamente por quão acelerados esses pensamentos podem ser. E isso se agrava mais por causa do TDAH, porque o nosso cérebro TDAH tem a facilidade de pular de um pensamento para outro, uma linha de raciocínio para outra. Então isso também pode acontecer com os pensamentos intrusivos, de pular de uma ideia não relacionada para outra em rápida sucessão de eventos e de pensamentos. Então isso muitas vezes faz com que a gente se sinta sobrecarregado, essa sobrecarga de ideias e pensamentos e imagens, e fica ainda mais difícil de controlar. Isso pode ser, inclusive, até um gatilho para quem tem transtorno de ansiedade. Esses pensamentos intrusivos acelerados que estressam a gente. Eles também podem ser repetitivos e meio até obsessivos. Você pode ter os mesmos tipos de pensamento que voltam algumas vezes, repetidamente, e às vezes, quanto mais você tenta se livrar deles, eles vão aumentando e se tornando piores. Às vezes esses pensamentos intrusivos podem até se manifestar de uma forma como se você tivesse repetidamente se verificando e buscando segurança para ver se você fez as coisas que você precisa repetidamente em comportamentos. Do tipo, eu tranquei o carro, e aí você aperta a chave do carro várias vezes para verificar se, ai meu Deus, nada vai acontecer com o meu carro, eu não deixei ele aberto e alguém vai roubar ou alguma coisa assim. São coisas que levam a outras também, e você precisa ficar se verificando e se assegurando que você fez as coisas que você deveria. E um outro tipo que pode acontecer com esses pensamentos mais repetitivos e obsessivos é você ficar se perguntando se essas ideias que passam pela cabeça significam alguma coisa sobre você, sobre a sua personalidade, sobre o seu caráter, e se eles condizem com quem você é. A resposta é não, tá? Mas é um tipo de pensamento que pode ser obsessivo e repetitivo, você ficar se verificando se você tá sendo uma boa pessoa, mesmo por causa de um pensamento. E aí o último sinal é que eles são inesperados, eles aparecem absolutamente do nada, e eles são repentinos. Os pensamentos intrusivos, eles vêm e vão com uma velocidade exatamente assim, de um pensamento, de repente você pensou nisso e você não pensou mais. Eles não são controláveis, e às vezes eles se manifestam de uma forma de um desejo incontrolável de você deixar escapar um comentário ou um pensamento inapropriado que vem na sua cabeça, e aí entra a parte do controle inibitório que a gente às vezes a gente reconhece que os pensamentos intrusivos são inapropriados e a gente não age sobre eles, mas às vezes a gente tem esse impulso de querer e a gente não faz, porque a gente sabe que aquilo é extremamente inapropriado ou não é legal, enfim, mas os pensamentos de repente surgem, eles estão lá. Por exemplo, você começar a se preocupar com se você vai morrer, quando você vai morrer, como você vai morrer, e é um pensamento que de repente vem absolutamente do nada e ele só surgiu assim.
e sem motivo. Ok, mas agora chegou aquele momento do episódio que você talvez esteja se perguntando: Tata, eu já sei reconhecer, eu já entendi o que é, eu já entendi como isso me afeta. Como é que eu posso me ajudar se eu estiver tendo esses pensamentos intrusivos de o que eu posso fazer a respeito? Como é que eu posso melhorar isso? Então vamos dar dicas. Eu reuni 12 dicas, é bastante. Mas eu vou tentar falá-las de uma maneira meio rápida. São coisas bem simples que a gente pode fazer em casa, não precisa de recursos, a maioria delas, enfim. Vamos lá. A primeira é a coisa mais básica que tem. Reconheça esses pensamentos. Para tentar deixar esses pensamentos de lado e empurrar eles para longe, às vezes pode ser pior, mas você tem que aprender a reconhecer. Às vezes você tem só que entender que eles são pensamentos, reconhecer eles pelo que eles são ideias, pensamentos, e aceitar de uma maneira sem se julgar, sem colocar um julgamento de valor sobre eles. Não invista emocionalmente naquilo que você está pensando se ele for um pensamento intrusivo que te causa estresse. Entende que ele é um pensamento intrusivo, que isso acontece. Você pode se sentir estressado, mas não faz com que esse pensamento tenha o poder de te causar mal e você ficar ruminando mais isso. Ele veio, ok, foi um pensamento intrusivo, passa, isso passa. Se lembra que eles são isso, pensamentos, eles não são fatos, eles não são realidade, eles são involuntários e fora do seu controle. Você não é uma pessoa ruim por você ter esse tipo de pensamento, porque todo mundo, absolutamente todo mundo tem. Você pode desafiar esse tipo de pensamento negativo identificando coisas racionais que contradizem ele, ou questões que podem mostrar nesses pensamentos padrões que não estão te ajudando, ou que por que talvez você esteja pensando isso? Será que isso reflete alguma coisa de algum medo oculto seu? Porque às vezes eles vão voltar, e tá tudo bem se eles voltarem, mas tenta deixar eles de lado e não dá importância para esse tipo de pensamento. A segunda dica é: tenha autocompaixão e aceitação com você mesmo. Você praticar essa autocompaixão e autoaceitação é uma ferramenta extremamente poderosa até de administrar esse tipo de pensamentos intrusivos, porque ele reduz o tipo de vergonha que a gente tem e a autocrítica que a gente tem, aquela crítica negativa, sobre nós mesmos. Então a gente entende que eles são pensamentos, eles não definem quem a gente é, eles são comuns à raça humana, eles podem ser reduzidos, eles podem ter um impacto emocional, mas ter autocompaixão envolve a gente se tratar com bondade, entender que aquilo não reflete a gente e que nós somos pessoas boas e esse pensamento não impacta nisso. Entender que às vezes a gente passa por momentos mais difíceis e às vezes esses pensamentos podem refletir coisas que aconteceram que foram momentos difíceis ou que a gente vê com uma perspectiva de julgamento e negativa, e muitas vezes só a gente lembra dessas situações e mais ninguém lembra disso. Tentar não olhar isso como uma crítica negativa, uma autocrítica negativa. Porque muitas vezes são só ideias e mesmo que sejam coisas que a gente viveu no passado, se forem embaraçosas, vergonhosas, provavelmente só a gente lembra. E uma coisa que às vezes é meio difícil, mas tenta aceitar a incerteza. A gente não tem controle sobre tudo que se passa na nossa volta e na nossa cabeça, nos nossos pensamentos. Então, às vezes tá tudo bem a gente tentar entender que a gente não tem controle sobre tudo. É até meio besta a gente tentar controlar os nossos próprios pensamentos. Não tem ninguém dentro da nossa cabeça para julgar a gente, só a gente. Então, de quem que você tá com medo? De você mesmo? De repente é a hora da gente fazer as pazes com nós mesmos e entender que, ok, foi um pensamento, pronto, passou. A terceira dica é você repetir para você mesmo
afirmações positivas sobre você. Isso muitas vezes pode ajudar até a contra-atacar pensamentos intrusivos que são relacionados ao TDAH. Então, cria uma lista de frases e afirmações e palavras que você se identifica com ela. Por exemplo, eu tenho controle dos meus pensamentos, esses pensamentos não dizem nada sobre mim, eu sou uma pessoa legal, eu sou uma pessoa inteligente, eu sou uma pessoa bonita, eu sou uma pessoa resiliente. Pense em coisas que te afetam, que você se identifica, que são boas sobre você. E quando tá difícil, quando esses pensamentos intrusivos começam a te abalar, lembra das coisas positivas também. E sempre que esses pensamentos intrusivos que te abalam emocionalmente ou se te estressam, quando eles surgirem, você pode mudar a linha de raciocínio, essa linha de pensamento, repetindo para você mesmo ou pensando as coisas positivas. E isso vai promover uma maneira de pensar até mais positiva, mais legal e com uma autoestima mais positiva sobre você mesmo. Em alguns casos, isso eu não vou recomendar para todo mundo, cada um sabe do seu próprio caso, alguns materiais que eu achei recomendam você tentar enfrentar os seus medos e as suas até vergonhas gradualmente. Às vezes você se expor a coisas que você tem medo faz com que você não se deixe levar até por comportamentos compulsivos. Por que eu não estou recomendando isso para todo mundo? Porque uma coisa é você não pular no sofá e ficar se escondendo da barata. Outra coisa é você tentar fazer uma coisa que é grave e acidental e que você vai agir de uma maneira que você vai se colocar em risco tentando lidar com o medo. Então, para muitos casos, talvez você precise de ajuda e terapia e alguém acompanhando para isso. Para outros casos, pode ser uma coisa mais simples, do tipo, você tem medo de montanha-russa, talvez você possa ir numa montanha-russa que é menos radical e começando a se aclimatizar e acostumando aos poucos. Mas não é para todo mundo que enfrentar os medos funciona. Principalmente não são todos os níveis de medos que dá para recomendar isso. Por exemplo, uma pessoa que tem trauma de alguma coisa não recomendaria isso de jeito nenhum, a menos que sua terapeuta fale que sim. Mas não sou sua terapeuta, não estou recomendando, lide com um profissional. Outra dica é aplicar técnica de gerenciamento, gestão e controle de estresse. Às vezes, estresse e ansiedade podem engatilhar ou ampliar, exacerbar esses pensamentos intrusivos e até pensamentos impulsivos. Então, administrar isso é crucial. Saber fazer coisas que vão te deixar ocupado e menos estressado e você não vai se preocupar com esse tipo de coisa. Às vezes você pode achar alguma coisa que você goste que tire a sua mente de situações estressantes quando isso acontece. Justamente porque quando o seu cérebro está engajado com alguma coisa que você gosta, é muito mais fácil esses pensamentos intrusivos eles serem dispensados e você pensar em outra coisa e continuar fazendo outras coisas ao invés de se deixar levar para aquilo. Então, tem algumas atividades que elas podem ajudar a desestressar, a ajudar a relaxar e manter a saúde mental de uma forma geral. Por exemplo, exercícios físicos regulares, adequar o seu sono, manter uma dieta saudável e balanceada, fazer algumas práticas de relaxamento, tipo yoga ou exercícios de respiração. Mais pra frente eu tenho uns exercícios de respiração que podem ajudar com esses pensamentos intrusivos. Às vezes achar alguma alternativa saudável pro estresse pode ser muito legal. Por exemplo, se envolver em algum hobby que você gosta ou uma atividade social, como passar tempo com as pessoas que você gosta, amigos, familiares, a pessoa que você, de repente, está romanticamente envolvido, ou fazer alguma atividade que te dê prazer, que te dê satisfação e traga alegria. De repente, você até colocar um podcast da Tribo TDAH para ouvir e pode te ajudar a diminuir esse estresse
livrar você dos pensamentos intrusivos que aparecem. Tem uma técnica que eu encontrei que é uma técnica para parar pensamentos, que é uma técnica cognitiva, que ela é usada para interromper pensamentos e redirecionar pensamentos intrusivos. Que é justamente quando você percebe que você está tendo algum desses tipos de pensamento, você conscientemente fala para sua cabeça para. É exatamente assim, é ridículo, é falar para você mesmo para parar. E você conscientemente vai alterar o foco desse pensamento para alguma coisa mais positiva ou uma atividade mais neutra. Com o tempo, isso ajuda a reduzir a frequência e a intensidade desses pensamentos intrusivos. Eu descobri nessa pauta que isso tem um nome, porque eu faço isso desde que eu era, acho que adolescente. Às vezes eu sou invadida por um tipo de pensamento e ele me incomoda, aí eu olho, eu penso, para, chega, vamos pensar em outra coisa. E aí eu tento conscientemente mudar pra pensar em alguma outra coisa, ou às vezes eu forço um pensamento, por exemplo, ficar pensando em fanfics na minha cabeça, ou tipo, de um livro que eu li, pensar numa cena de um livro que eu gosto, ou pensar numa cena de um filme ou de uma série que eu gosto, ou pensar em desdobrar de personagens, o que poderia acontecer em situações diferentes. Então eu forço o meu pensamento a pensar em alguma coisa que pra mim é mais agradável, e eu falo pro pensamento que não tá me deixando me sentir bem. Isso não funciona em todas as situações? Não, é muito mais difícil fazer isso quando eu tô numa crise de ansiedade ou quando eu tô numa crise de depressão. Isso não necessariamente funciona nesses casos. Mas num pensamento intrusivo normal, como eu falei no último episódio, na CNTP, nas condições normais, temperatura e pressão, de um pensamentozinho padrãozinho que vem do nada, essa técnica funciona e dá muito certo, e ela é rápida, prática, você pode fazer em qualquer lugar e ninguém vai nem perceber que você está fazendo isso. Outra que eu achei, outra dica, é uma técnica de retardar o pensamento intrusivo. Isso envolve ter um período para você internalizar isso, entender, amortecer e até acabar com esse pensamento. É uma coisa simples. Quando esse pensamento intrusivo chega, você para, conta até 10, dá algumas respiradas profundas. Principalmente quando for um pensamento impulsivo, que você quer controlar um impulso de fazer alguma coisa que muito provavelmente vai ser uma ideia ruim, você sai dessa situação, você sai de onde você tá, ou você controla esse impulso. Quando é um pensamento intrusivo, você para, conta até 10 e tenta pensar em outra coisa. Esse tempo que você usa até neutralizar esse pensamento e dar uma abafada nele, ele te ajuda até a se centralizar um pouco mais, a deixar você um pouco mais calmo, mais centrado, enfim. E ajuda a não ter consequências quando é um pensamento impulsivo, por exemplo, de decisões que podem não ser boas ideias. Outra dica é para quem consegue escrever diários e fazer journals, comece a escrever esses pensamentos. Às vezes isso ajuda a reduzir os pensamentos, torná-los até mais administráveis, diminuir o tamanho deles, a intensidade, a frequência. E você pode perceber diversas coisas quando você está escrevendo sobre isso. De repente, alguns desses pensamentos podem até virar alguma coisa artística, que você usa alguma coisa que te abala e você transforma isso em alguma coisa mais positiva quando você escreve. Fazer esse diário, às vezes, ajuda a você até ter uma noção de quanto isso acontece, os tipos de comportamentos, no caso de pensamentos impulsivos, se eles geram algum comportamento e o que você fez por causa disso, ou no caso dos pensamentos intrusivos, quais os temas, se tem algum tema frequente que você pensa. Ele dá várias dicas sobre você mesmo que talvez você não perceba antes e você não perceba sem anotar, por exemplo. Então, às vezes, se você
anotar isso com uma certa regularidade, isso pode até mostrar se tem tipos de situações e estímulos que são gatilhos para eles ocorrerem com mais frequência. Você pode ajudar a identificar temas e desenvolver até estratégias para melhorar, para não se sentir tão preso a esse tipo de pensamento. E, além disso, como você vai anotar isso em algum lugar, você pode até revisitar no futuro e ver o seu progresso, ver coisas que você pensava tempos e anos atrás, falar, nossa, coisa que eu pensava que... Às vezes você pode até rir desse negócio que é tão absurdo que você pensou por algum motivo. E você vai percebendo como você vai evoluindo e você vai mudando ao longo do tempo também. É até uma ferramenta para se automonitorar e aumentar o quanto você tem consciência de você mesmo. Outra dica é mindfulness e meditação. Eu sei que eu falo bastante isso nesse podcast, porque isso pode ajudar várias pessoas com TDAH em várias situações. Mas são coisas bem simples que dá pra gente fazer no dia a dia, exercícios que ajudam a gente a reduzir até o estresse e ajudar nossa mente a focar um pouco mais e se distrair um pouco menos. Eles ajudam até a observar os nossos próprios pensamentos sem julgar, sem um julgamento de valor com esses pensamentos. Então, isso faz, às vezes, com que a gente tenha mais atenção ao tipo de coisa que a gente está pensando, foque mais no momento presente e até se distraia um pouco menos por pensamentos aleatórios que não estão relacionados. Então, mindfulness, ele basicamente é encorajar você a viver o momento presente. É uma técnica que você se sente mais presente e mais consciente das coisas que estão acontecendo em volta e sem reagir a elas. Praticar mindfulness às vezes envolve você só prestar atenção no que está acontecendo ao seu redor, ao presente momento, às sensações do seu corpo. Então, aceitar os pensamentos, como eles vêm e eles vão, pelo que eles são, que são pensamentos, observar esses pensamentos, às vezes não agir, no caso de pensamentos impulsivos, não agir sobre eles. E você pode fazer isso quieto num cantinho, você não precisa de um lugar especial, é só um lugar que você sabe que por uns 5 minutinhos ninguém vai te falar com você, te perturbar, enfim, é fácil, você acha um cantinho, você começa a sentir o seu corpo, você fecha os olhos, você sente as sensações do seu corpo, as roupas que você tá usando, se concentra na sua respiração. Eu achei algumas técnicas, umas que falam 4, outras 6, outras 10. Depende de cada pessoa, eu acho que depende da respiração de cada pessoa. Mas eu aprendi essa técnica quando era muito pequena. Acho que eu tinha uns 7, 8 anos de idade, que eu aprendi a ficar menos ansiosa. A minha psicóloga, quando era criança, me ensinou. Você respira em 7 tempos, segura a respiração em 7 tempos e expira em 7 tempos. Então, quando você está inspirando e segurando e respirando, vai parecer que você já está fazendo isso além da sua capacidade. E é naquele limiar de quase não vou conseguir mais, e aí você relaxa e solta o ar. É muito simples, você fecha o olho e aí você conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Prende o ar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí solta devagar, até você livrar todo o ar do seu pulmão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se você não conseguir fazer até 7, tudo bem. Você pode fazer 4, você pode fazer 6. Faz o número que você se sentir mais confortável. Mas é uma coisa que ajuda a acalmar a nossa cabeça também. Às vezes, eu tento me concentrar só na respiração, porque eu me distraio muito fácil, e aí se eu prestar atenção na respiração, no que o meu pé tá sentindo no chão, ou as roupas, eu vou me concentrar em coisas demais. Então, eu presto só atenção na minha respiração, no meu pulmão, e tem técnicas também de respirar com o diafragma.
Então, você vê o que você se sente mais confortável. E, nossa, eu uso isso, às vezes, quando eu tô com pensamentos aleatórios demais e eu não consigo dormir. Isso me ajuda a dormir, isso me ajuda a me acalmar se eu tô ansiosa por algum compromisso. Isso me ajuda em, nossa, diversos tipos de situação. Então, é bem simples. Inspira, segura, expira. E aí você precisa contar um pouco um tempo pra não ser só um... Você tem... É uma técnica, então envolve um pouquinho mais de um microtrabalho, além de só respirar normalmente. Você faz isso repetidamente até você sentir que sua cabeça tá mais calma, você tá conseguindo se relaxar um pouco mais. Isso às vezes ajuda que a mente não divague tanto, às vezes ajuda a que você volte às suas condições, ao seu pensamentos normais e sua linha de raciocínio normal. Pode ajudar a diminuir o estresse, diminuir os pensamentos intrusivos, até diminuir a frequência disso. Ajuda a você ficar mais autoconsciente, ter mais autocontrole da sua respiração, do seu corpo. E além disso, isso também é usado para técnicas de meditação guiada. Algumas técnicas de exercício de respiração também podem ajudar. A redução de estresse com exercícios de mindfulness também para quem... Tem várias coisas na internet que ajudam a entender mais mindfulness. Talvez, quem sabe, um dia eu não faça um episódio sobre isso. Mas essa técnicazinha de respiração, eu uso muito e, pra mim, pelo menos, funciona muito. Agora, faltam 3 dicas só. Eu sei, já tô falando demais. A antepenúltima dica é apoio profissional. Se você tem muitos pensamentos intrusivos e pensamentos impulsivos a ponto deles significativamente impactarem na sua vida, talvez você precise de um apoio profissional e, às vezes, se você já tem, conversar sobre alguns desses pensamentos intrusivos com o seu psicólogo ou até o seu psiquiatra podem ajudar até você vê-los de uma outra forma e encarar, talvez, esses medos desses pensamentos que surgiram de alguma maneira. Então, profissionais de saúde mental, eles podem providenciar um tratamento personalizado, que a terapia vai ajudar com terapia, medicação, às vezes uma combinação dos dois, dependendo do seu caso, um psicólogo, um psiquiatra, mas às vezes, dependendo da intensidade, de quanto isso atrapalha na sua vida, seria bom procurar um psicólogo e um psiquiatra para conversar. Na verdade, quando a gente tem TDAH e também quando a gente tem autismo, é importante que a gente tenha consultas regulares com profissionais de saúde mental, porque eles melhoram a nossa qualidade de vida de uma maneira geral. Mas isso ajuda até a gente aprender a lidar melhor com nós mesmos, com os nossos pensamentos, com as nossas reações e emoções. Às vezes, existem algumas medicações que ajudam em condições, por exemplo, como toque, ansiedade, eles ajudam a diminuir esses pensamentos. Eu atualmente tomo um medicamento para ansiedade e eu tô tomando a mínima da dosagem mínima. Fez uma diferença muito grande na minha vida. De vez em quando eu ainda tenho crise? Tem. Significa que você vai parar de ter crises por tomar medicamento? Não, mas eles ficam mais fáceis de administrar. Pelo menos para mim, é uma vitória não ter a quantidade de crises de ansiedade que eu tinha antes e me sentir paralisada por elas e não conseguir mais fazer nada. E às vezes eu ficava paralisada por semanas ou meses, dependendo da crise que eu tive. Então, isso me ajudou muito. Então, tem alguns inibidores de recaptação de serotonina que podem ajudar, principalmente, a reduzir pensamentos intrusivos. Ou estabilizadores de humor, ou até medicamento para TDAH já pode fazer uma diferença nisso, principalmente nos pensamentos impulsivos e naquele nosso controle inibitório. A penúltima dica que eu achei, alguns estudos falam sobre TCC, terapia cognitivo-comportamental, até porque ela efeitos bem positivos e muito recomendados, altamente recomendados para administrar esses pensamentos intrusivos. Ela pode ajudar a identificar
e até você desafiar esses pensamentos negativos, os padrões, que tipos de crenças que eles envolvem, até substituir por pensamentos mais saudáveis, mais balanceados, maneiras de pensar que são mais saudáveis para você. Então, a TCC, geralmente, ele te expõe gradualmente a pensamentos e situações que podem engatilhar uma ansiedade até ajudar a prevenir respostas e comportamentos talvez mais compulsivos que você possa ter. Então, ele ajuda a até construir uma certa tolerância e diminuir um pouco o poder que esses pensamentos têm em cima de você. Então, o TCC vai, aos poucos, modificando esses pensamentos negativos automáticos como uma forma de mecanismo que ajuda quem tem TDAH. Por exemplo, se você tem muitos pensamentos que fazem que você tenha visões muito negativas sobre você mesmo e eles vão crescendo e crescendo, isso tem maneiras e técnicas de reestruturação cognitiva que vai observando e mostrando as falhas e analisando essas falhas passadas que você está usando isso para diminuir sua autoestima e vai modificando isso e trabalhando isso com você mesmo, modificando a sua visão sobre você e para uma coisa mais positiva e o seu comportamento e o seu padrão de pensamentos negativos sobre isso também. Ou ensinando técnicas que podem funcionar para você. Minha última dica é construa um sistema de suporte. Tenha pessoas ao seu redor que vão fazer diferença na sua vida, tanto para ajudar a controlar pensamentos impulsivos e ações impulsivas, quanto até para você, de repente, desabafar pensamentos intrusivos. Pode ser amigos, familiares, grupos de apoio. São grupos que vão te ajudar, te dar conselhos, às vezes te incentivar e mostrar que você não precisa se preocupar tanto sobre isso, sobre esses pensamentos e até fazer você ver as responsabilidades nas ações impulsivas que você tomou ou até, de repente, quando você tem um pensamento impulsivo antes de você fazer a ação, você fala com esses grupos e eles ajudam você a não fazer alguma coisa que pode ser uma ideia ruim. Porque ali tem amigos que vão te avisar, talvez não seja legal você fazer isso. São grupos e lugares que você pode conversar sobre os seus desafios, pessoas com que você confia, pessoas que não vão te julgar, pessoas que te entendem e que entendem a sua perspectiva, que às vezes vão te dar uma outra visão sobre o que você está vivendo e até soluções que você não pensou. Às vezes você, no começo, eu sei que quando as pessoas entram lá no grupo da Tribo TDAH, tem muita gente que fica quietinho no canto, às vezes até com um pouco de medo ou receio de falar e se abrir para pessoas que não conhecem, mas aos poucos, qualquer grupo, você precisa fazer um esforço, mas aos poucos você vai se abrindo, conhecendo mais as pessoas. Às vezes você contar alguma coisa muito pessoal para alguém, às vezes que você não conhecia antes, e externalizar por alguém que não vai te julgar, ajuda muito a você não ficar guardando e segurando as coisas negativas só para você. E isso diminui o poder desses pensamentos negativos, dessas impressões e autoestima negativa que isso tem sobre você. Então, se você puder achar alguém que pode ser a pessoa que você conta todas as coisas e que não vai te julgar, e que entende o seu pensamento, que entende o seu TDAH, de repente entende o seu autismo e o TDAH também. Encontre essas pessoas, saiba identificar quem elas são, porque elas vão te dar um alívio só por elas estarem lá, vão te ajudar a se sentir mais confortável, mais acolhido e lembrar você que você é uma pessoa incrível e que as pessoas gostam de você e que esses pensamentos não dizem nada sobre você. Se você talvez não tiver um grupo, tem sempre a Tribo TDAH que está aqui para te acolher. Foi isso por hoje, tribo. Esse é o último episódio desse mês, o último episódio teórico desse ano.
próximo mês tem 2 episódios que são de roda de conversa, que a gente vai falar de um assunto muito legal que muita gente da Tribo TDAH gosta e curte ou até pratica, enfim. Eu vou deixar só esse spoiler, pequeno spoiler de dica para vocês adivinharem qual é o tema do próximo episódio, qual é o tema dos próximos episódios. E eu quero saber se vocês gostaram desses episódios, se você, de repente, é uma pessoa que tem muitos pensamentos intrusivos, como você lida com eles? Você tem alguma técnica que você usa que eu não falei nesse podcast? Fala comigo lá no Blue Sky, no YouTube, no Instagram, no TikTok, no Twitter também. Eu sou @TribuTDAH. Não esquece que você pode fazer parte da Tribo TDAH. Sabe aquele grupo de apoio que eu falei? Tem o nosso grupo exclusivo que você pode participar e vai ter um monte de gente que realmente te entende e passa pelas mesmas coisas que você. Além disso, tem um encontro anual que ele é exclusivo para TDAH Hypers, que são os nossos apoiadores. Você pode votar nos temas dos episódios, participar das gravações de roda de conversa, você ouve seu nome nos episódios, recebe os episódios adiantados, sabe os temas e segredos de bastidores e vai receber os podcasts novos da Tribo TDAH que estreiam em setembro adiantado. Os TDAH Hypers vão ter acesso antes de todo mundo e talvez durante um bom tempo sejam conteúdos só exclusivos para eles. Então, se você tá curioso, você tá querendo saber o que tá acontecendo na Tribo TDAH, vai lá em apoia.se/Tribo TDAH e vem pro nosso grupo, a gente vai te receber de braços abertos. É isso por hoje. Beijos da Tata e até mês que vem com novos episódios e um novo tema. Tchau! E muito, muito, muito obrigada aos nossos queridos, incríveis, maravilhosos TDAH Hypers, que são os apoiadores da Tribo TDAH e fazem tudo isso acontecer. Gabriel Nunes, André Luiz Carvalho, Edu Caetano, Skyatura, Rafa, Mari Mendes, Leonardo Loza, Aline Mia, Ricardo Bruno Machado, Brunner Titonelli, Alexandre Maia, Jaline Coelho, Juliana Costa, Paulo Alexandre Maia Canal, Ana Márcia de Lima, Tabita Moreira, Ananda Krishna, Diego Quinto, Amor da Sodré, Kel Bonassoli, Fábio Brunetti, Caroline Duarte, Caio Geraldine, José Alexo, Gabriel Alberto, Sandro Tomiti, Eric Alves, Luísa Carvalho, José Martins, Franklin Mello, David Correia, Vinícius Paes, Maeli, Ana Luísa, Vanderlan Costa, Chinodex, Virgílio, Tamires da Silva, Laís Calazans, Thiago Luz, Tainá Moreira, Bianca Eunice, Jadson, Marina, Caio Guilherme, Rafael Ribeiro, Andréia Ferraz, Wesley Rueda, Adriana Leopoldi, Cacá, Luiz Gustavo, Gustavo Arruda, Alice Portugal, Thalita Camargos, Carlos Isaac, Val Armanelli, Éder, Mônica Becker, Marco Antônio, Fernando Finot, Tereza Cristina, Nick Taranto, Larissa Alice, Matheus Leiner, Amauri, Renato Ribeiro, Rafa Brito, Anglônio, Dan, Paulo, Lara Torres, de Israeli, Cristal, Hugo Yazu, Vinícius Carvalho, Guilherme Burjac, Marcelo Biassussi, Anderson Torquata, Ivana, Nayara, Héctor e Ritter, Natália Gonçalves, Samuel Fabel, Cássio Plácido, Jairo Vitor, Eduardo Maldonado, Marcos Augusto, Gabi Luiz Martinez, Isa Oliveira, Silvia Flua, Matheus Barbosa, Heloísa Berto, Hernandes, Samuel Miranda, Caio Figueiredo, Prima Ariane, Sônia Kemi, Namatos, Frandé Barcelos, Regis Nazi, Raquel Madeira, Michele Senseverino, Thiago Jefferson da Genor, Érica Moura, Carla Pereira, Luiz Antônio Almeida, Xeristone Alberto, Mais Santana, Sara Rodrigues, Fernanda Quintas, Marcos Vinícius, Mari Bastos, Maurício Martins, Bruno Miranda, Alice Machado, Hanna, Rodrigo Ken, Saluli, André Jardim, Jean Passieri, Raquel Ramos, Andrei, Paulo Belotti, João Cardoso.